O artigo 14 é praticamente igual ao artigo 12. A diferença é que o artigo 12 fala do fato do produto. O artigo 14 fala do fato do serviço. Lembra do artigo 3º, né? Que nós temos produto, a definição de produto e a definição de serviço? Pois é. Então a responsabilidade é diferente. Fato do produto, fato do serviço. Tá bom? Então vamos lá, gente. O fornecedor de serviço responde, ou seja, tem que indenizar. Não vamos analisar a culpa, tá? Responde, indeniza, né, pela reparação de danos por defeitos e por falta de informação. Então, o fornecedor de serviço, ele não só indeniza quando o serviço, digamos assim, é defeituoso, quando ele oferece risco à segurança, mas também por falta de informação, tá certo? Você quer um exemplo de serviço defeituoso? Eu coloquei aqui uma notícia do avião da TAM, né? Vamos dizer que um avião comercial, né, caiu, né? Aquele caso do avião da Gol, né, caiu. Ou seja, nós temos aí um fato do serviço, tá certo? Eu estou viajando de avião, o avião caiu, eu morri, né? Eu sofri lesões, enfim, nós temos um serviço defeituoso. Defeituoso por quê? Porque não oferece a segurança que se espera, considerando aquela mesma coisa lá do artigo anterior, a época do fornecimento, o risco que razoavelmente se espera, né? Eu vou esperar, gente, que um serviço de transporte aéreo é um risco razoável, o avião cair ou morrer? Hoje em dia eu não considero que seja razoável, na verdade, no passado podia até ser, mas hoje em dia não, tá bom? E o defeito, gente, ele acontece, né? O direito de buscar indenização, ele acontece não só por um defeito, mas também por falta de informações sobre os riscos, né? Você quer um exemplo? Serviços médicos. Né? No caso, por exemplo, de um médico que faz um procedimento tudo certo, tudo ok, mas ele deixa de informar o paciente sobre certo risco. Ele deixa de informar o paciente, por exemplo, quais os cuidados que ele tem que ter após a cirurgia. Então, o médico ele pode ter feito a cirurgia, beleza, mas se ele deixou de informar algum cuidado que o consumidor tinha que ter pós-cirúrgico, por exemplo, ele pode ser responsabilizado. Né? Veja que interessante, isso aqui a gente vai ler o código de uma forma mais rápida, a gente passa direto, mas essa é informação muito importante, tá bom? Então, nós temos também aqui, igual no artigo anterior, que o serviço não é defeituoso pela adoção de novas técnicas, tá bom? E nós temos o parágrafo 3º, né, que é praticamente igual ao parágrafo 3º do artigo anterior. Vamos ver aqui o que diz o artigo anterior. Quer dizer, do artigo 12, perdão, artigo 12. Nós temos no parágrafo 3º que o fabricante, o construtor, né, o produtor importador, não será responsabilizado quando provar que não colocou o produto no mercado, que o defeito não existe, ou culpa exclusiva, tá certo? Você vê que tem 3 hipóteses aqui, né? Lá só vai ter 2. Vamos ver? Veja só, tá faltando aqui o serviço no mercado, porque não tem sentido, gente, você não colocar o serviço no mercado, não faz sentido. Se falando de produto já era meio complicado, serviço então não faz sentido. Por isso que nós só temos 2 hipóteses e não 3, como no artigo 12, tá certo? Então, é o fornecedor, tá, de serviço, né? É ele que tem que provar, Aqui a gente não vai atribuir o ônus da prova ao consumidor, tá certo? Acontece em casos práticos, né? Enfim, de pessoas que não, às vezes, têm tanta intimidade com o direito do consumidor, que vai lá para o artigo 6º, né? Inciso 8, como a gente já falou, né? Mas o que é realmente correto é você, no caso de fato do serviço, você, em relação a ônus da prova, você vem aqui para o parágrafo 3º, tá certo? Que fala o quê? Que é sempre o fornecedor que tem que provar que o defeito não existe ou que a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, tá certo? Então vamos mais uma vez aqui, gente, para exemplificar, né? Houve a queda de um avião, você está viajando, o avião caiu, né? Você tem que avaliar se houve a conduta do fornecedor, né? Houve a conduta, a falha, a queda do avião, né? Por qualquer motivo? Houve. Houve o dano? Houve. Houve uma morte, houve um ferimento? Houve. Houve um nexo causal entre uma coisa e outra? Houve. Tá? A queda de um avião é assim, né? Agora vamos analisar um outro caso, né? Vocês já viajaram de avião certamente, né? E já perceberam que muitas vezes, né? Quando o piloto está taxiando na pista, né? Ele fala, todo mundo permaneça sentado, né? E geralmente tem um outro, né? Mais espertinho que se levanta, né? Para sair primeiro, né? Só que o avião ali, gente, ele está às vezes a 40, 50, 60 km por hora, né? Ele está rápido. Então, às vezes, o piloto tem que brecar, né? Que frear bruscamente, e o passageiro pode cair,
né? Então veja, o piloto alerta, fiquem sentados, né? Cuidado. E aí o passageiro gaiato, digamos assim, ele se levanta para sair na frente, né? Ele desobedece a ordem do comandante da aeronave. Então o que acontece? Se ele cair e quebrar o dente, por exemplo, quebrar o braço, o que vai acontecer? Ele teve um dano, na verdade, mas não há relação de causalidade com a conduta da companhia, porque a conduta da companhia fez o que era para ser feito, né? O que aconteceu aí foi que houve a culpa exclusiva do consumidor. Tudo bem, gente?